Olá pra você que está assistindo esse vídeo. Deus se revelou pra mim. Deus falou comigo, cara. Mano, eu estava numa batalha muito difícil. Nós todos estamos. Mas eu estava desempregado, com problemas. Assim, eu fiquei procurando emprego por um tempão, não consegui. Aí eu arrumei um. E aí não deu certo. Fiquei pensando assim, meu, eu preciso de emprego, eu preciso de um sustento, eu preciso trabalhar, eu preciso comprar meu remédio, eu preciso fazer as coisas. E aí eu até postei um vídeo falando, será que pode trabalhar no sábado, né? Mas aí resumindo tudo, eu consegui um emprego no supermercado. Recebi a notícia de que eu iria ser contratado pra ir no dia tal lá, fazer exame médico e tudo mais. Fiquei muito feliz a princípio, na hora que eu vi o e-mail. Aí eu fiquei, nossa, muito obrigado Deus, que não sei o que, não sei o que. Só que aí começou, Deus falando. E como que Deus fala? Através de um incômodo muito forte. Por quê? Porque nós estamos em comunhão com Ele. Então se você está em comunhão, buscando Deus o tempo todo, sendo sincero, honesto, lendo a palavra, orando o tempo todo, de verdade, Deus vai falar com você. Por quê? Porque você está buscando com sinceridade o Senhor. Você quer ficar perto dele, você não tá fazendo as coisas erradas do tipo, tô vivendo minha vida no mundão aqui, domingo eu vou pra igreja. Se você está em comunhão o tempo todo, todos os dias orando, fazendo as coisas certinhas, né? Deus vai falar com você. Você tá sendo sincero. Então eu comecei a fazer isso todos os dias orando e tal. Aí eu consegui a oportunidade do supermercado, porém fiquei com aquele incômodo. Cara, o sábado. Mas tipo assim, é uma necessidade. E eu fiquei pensando, mano, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu ver as partes que falam sobre o sábado. Porque assim, eu conheço muito já sobre isso. Eu converti a ser adventista com 27 anos, eu tenho 30. Então eu já passei por isso. Eu tô numa outra etapa da vida, onde as coisas estão difíceis, onde eu não estou conseguindo emprego nenhum, eu preciso de sustento, eu preciso do meu remédio, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso ajudar minha família. E aí, se o emprego aparecer de segunda a sábado, eu não vou aceitar, sendo que eu estou numa necessidade? E aí eu fiquei lá. Não, beleza, eu acho que pode, porque é uma necessidade. Quando Jesus estava com seus discípulos atravessando a plantação de trigo, e eles estavam com fome, os discípulos pegaram e começaram a colher e comer no sábado. Não é errado. E aí os fariseus viram, mas por que vocês estão fazendo isso que na nossa lei proíbe no sábado? Isso está lá em Mateus, capítulo, não lembro. Jesus falou assim, ó, vocês não lembram, vocês não leram o que Davi fez quando estava, né, com seus companheiros? Se não me engano, eles estavam fugindo, não sei se era de Saul, não sei. Mas eles estavam com fome, e aí eles pediram pro sacerdote o pão, né? Na verdade, assim, eles estavam com fome e pediram alguma coisa para comer, e só tinha o pão sagrado de Deus, que são 12 pães que são separados para serem oferecidos a Deus ali no templo e tudo mais, né? Tem uma história toda sobre isso, e aí só os sacerdotes podiam comer desse pão quando eles eram substituídos. São 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E aí quando eles iam trocar esses pães por novos, os velhos que estavam ali, né? Eles eram comidos pelos sacerdotes, somente eles poderiam comer. Só que Davi e os seus companheiros estavam com fome e fugindo, eles precisavam comer porque estavam com fome. E não era lícito pela lei que outras pessoas comessem, a não ser o sacerdote. E Davi comeu. Foi por isso que Jesus falou, vocês não leram o que Davi fez com seus companheiros, né? Comeram os pães lá que era só pro sacerdote e tal. Enfim, eu comecei a ler tudo isso, comecei a tentar entender aonde que eu consigo me encaixar aqui para trabalhar no sábado. Numa necessidade, eles estavam com fome, eles colheram no sábado, não é errado comer. E aí eles colheram, então colher é um tipo de trabalho. Jesus não repreendeu, isso não tá errado, isso tá certo. Comecei a pensar, então se eu tô numa necessidade de trabalho, e envolve o sábado, eu posso, porque é uma necessidade. Mas eu entendi que a questão é que você está naquele momento com fome. Outra coisa é eu ser registrado para trabalhar todos os sábados. Porque a gente não entra no emprego para sair, tipo, daqui um mês, uma semana. A gente entra para construir uma carreira, pelo menos é assim que eu penso. Enfim, comecei a pensar essas coisas e resumindo muito, né? Porque eu comecei a ver outras passagens do sábado, na questão de você... Jesus fala, é errado curar no sábado. Não, você pode fazer o bem no sábado e tal, não sei o que. Enfim, comecei a ver bastante, me aprofundar mais, né, pra poder entender, porque eu quero falar com Deus, eu quero entender essas coisas. Eu não tô simplesmente querendo fazer a minha própria vontade porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar sim, mas eu quero que Deus me fale o que fazer. Eu não quero simplesmente viver por mim, não sou eu que vou resolver as coisas, é Deus. E aí eu fiquei sentindo esse incômodo muito forte do tipo, cara, tem alguma coisa errada, meu. Por mais que eu estou entendendo que é uma necessidade, por que eu não estou em paz? Aí eu entendi também que a questão de Deus não é Deus de confusão. Que Paulo também fala, né? Que a paz de Deus seja o, vamos dizer assim, o árbitro nos seus corações, assim, que vai decidir o que está certo e o que está errado em nós. Então, se eu sinto paz naquilo que eu estou fazendo, é porque é de Deus. E se eu sinto confusão, não é de Deus. Então, eu senti confusão completamente. E eu falei, putz, então eu não tô feliz. E o emprego, assim, vários benefícios, dar refeição no local, muitas coisas legais. Mas eu entendi que não era pra ser. E eu não tinha outro emprego. Tipo assim, era só esse que eu consegui e acabou. Mas aí eu comecei a buscar Deus mais, né? Entendi que tinha alguma coisa errada. Foi por causa que eu falei da confusão. Comecei a sentir esse incômodo. Então, Deus falando na minha consciência o tempo todo.
E assim, eu já estou buscando faz um tempo já a comunhão com Deus todos os dias, o tempo todo, sempre, orando, lendo, entendendo, buscando, fazendo tudo assim de Deus, pra Deus. Então foi por isso que eu senti essa sensação de não querer fazer simplesmente a minha vontade, mas eu quero estar em perfeita comunhão com Deus, assim, se tá tudo bem pra Deus, tá tudo bem pra mim, ponto. Então eu fui lá, então tentei no começo falar pra mim mesmo, preciso do emprego, preciso do sustento, vai ser bom, porque eu tô com dívida, eu preciso pagar essas dívidas, eu preciso criar meu negócio, eu preciso de dinheiro, eu preciso começar. E aí eu fui falar pra Deus, não, tá bom, Deus, o Senhor não quer, né? Aí eu comecei a deixar, tipo, a minha necessidade de lado, pra trás, pra lá, pra buscar o que Deus quer, a vontade dele. Então, eu fui lá e mandei mensagem pra moça que iria me contratar, né, que já tinha marcado comigo. Isso foi na sexta. Ela me mandou a mensagem e tal, conseguiu o emprego. Na segunda eu iria hoje, né? Hoje assim, não, ontem. Eu iria fazer o exame médico e tal, pra começar a trabalhar. E aí eu mandei mensagem pra ela no domingo. Não posso mais trabalhar, por motivos pessoais. Estou desistindo, mas agradeço vocês pela oportunidade e tudo mais. Aí a pessoa me mandou mensagem na segunda, obrigado pelo retorno e tal. Então, assim, eu descartei o emprego. E não tinha outro. Tipo assim, não, vou descartar esse porque eu consegui outro, então beleza, eu vou conseguir ter o sustento também. Não, eu não tinha mais nada. Mas assim, de certa forma, não sei explicar pra você. Pode parecer besteira falar isso agora, né? Porque já aconteceu. Mas eu vou ser bem sincero. Nesse dia que eu tava sendo incomodado por Deus e tal, e aí eu tava no quintal. E aí eu falando com Deus, eu senti muito a presença de Deus ali. Sério, eu até me emocionei, tipo, de chorar. Porque eu reconheci que Deus não quer que eu trabalhe nesse mercado, que Ele não quer que eu inflinja o quarto mandamento, que é guardarás o sábado. E no meu coração eu sei que eu preciso guardar. Então eu já tenho esse conhecimento em mim. Às vezes você não tem, e não chegou isso até você não vai sentir como eu. E tá tudo bem. Eu fiquei buscando conhecimento porque eu quero entender exatamente o que Deus quer. Então assim, eu não consigo ficar normal sendo que tá falando uma coisa na Bíblia. Então eu preciso entender e ler aquilo até eu compreender completamente. Foi isso que aconteceu comigo com o sábado. E aí eu entendi que não é pra eu estar contra a palavra de Deus. Como é que eu vou trabalhar no sábado e ficar lendo aqui que aqueles que guardam os meus mandamentos é os que eu os protejo, por exemplo, é o que eu cuido, é o que eu abençoo. Aí, se você obedecer minhas leis, não sei o que, eu vou te dar isso e aquilo. No Salmos está cheio de coisas assim. Se você guardar os meus mandamentos. E aí vai lá eu. Sempre fui abençoado pelos Salmos, né? Pela Bíblia inteira. Com as palavras e as promessas maravilhosas de Deus para minha vida. Como é que eu ia estar num trabalho de sábado, pegar a Bíblia para ler e tá lendo aqui, ó. Se você obedecer os meus mandamentos, eu vou te abençoar, por exemplo. Cara, eu não ia conseguir viver a vida assim, entendeu? Enfim, reconheci lá pra Deus de joelho no quintal que eu era dependente dele somente, pronto, e é isso. E aí eu desisti do emprego, senti a presença dele falando comigo, tipo assim, beleza, Deus, o senhor não quer? Ok. Não tenho mais nada, nenhum emprego, mas eu senti uma felicidade muito melhor de não ter nada, mas estar com Deus, do que ter um emprego, um sustento, um trabalho, mas estar fazendo o que ele não quer. Entende o que eu tô falando? Que loucura? Então, assim, eu me senti melhor em desistir de uma oportunidade de emprego que poderia me ajudar no sentido financeiro, ajudar minha família, ajudar a mim mesmo e tudo, mas o que adianta ter isso, sendo que eu estou desagradando aquele que me fez? Então eu entendi isso na hora, e aí eu descartei na hora, falei, não, sai pra trás isso aqui, tipo, eu não quero mais isso aqui na minha vida, eu quero apenas ficar em Deus, ficar com Deus. Tem uma frase da série The Chosen que eu gosto muito, que Mateus fala assim, tudo que eu preciso fazer, a única preocupação que eu preciso ter é seguir a Jesus. O resto vai se ajeitar sozinho. Então todos os dias eu me falo isso. Eu só preciso me preocupar hoje no dia. Principalmente eu que sou muito preocupado por causa da ansiedade. Eu só preciso seguir Jesus. O resto vai se ajeitar sozinho conforme a vontade dele. Aí beleza. E eu senti uma paz muito forte no meu coração do tipo, bom, agora eu estou no caminho de Deus. Agora eu estou na presença de Deus. Agora eu estou certo. Por quê? Porque eu não vou fazer aquilo que ele não quer, que é trabalhar no sábado. Aí eu entendi na hora também aquela entrevista que eu fiz sobre o emprego, que eu gostei também, né, auxiliar administrativo que eu falei. Eu senti na hora, Deus me deu esse emprego. E eu não tinha resposta, eu não tinha nada. Eu simplesmente tinha feito a entrevista, fui embora, acabou. Igual qualquer uma outra que eu fiz e não consegui. Mas essa eu senti na hora. Não é de uma forma arrogante que eu tô falando, é de uma forma sincera. Sabe quando fala na Bíblia que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê? É quando você tem certeza daquilo, você pede orando, né, com fé, entendendo que já recebeu, mesmo sem receber. E eu entendi que Deus me deu, mesmo sem eu ter nenhuma lógica nisso, entendeu? Humano falando, né? E aí na segunda-feira, ontem, a moça do RH dessa empresa me mandou mensagem e falou assim, olha, você passou na entrevista. Parabéns. Você começa quarta-feira, que é amanhã.
Mano, eu só queria deixar esse testemunho, o vídeo tá gigante. Só queria deixar esse testemunho do tipo, obedeça a Deus. Esteja em comunhão com Deus o tempo todo. Porque se você não estiver, você não vai entender o que Deus quer. Esteja em comunhão. Por quê? Porque se você está fazendo tudo certo, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, que é da onde vem a palavra de Deus, onde você tem o conhecimento das coisas, as promessas, palavras de conforto. Cara, Deus vai falar com você, tenho certeza, para a sua realidade, para aquilo que você precisa escutar, entender, compreender, aprender, Ele vai falar, eu tenho certeza. Ele fala comigo o tempo todo. E isso não quer dizer que as coisas difíceis na vida não vai acontecer mais. Vão acontecer, mas a diferença é que a gente está edificado na rocha. Ou seja, qualquer coisa que aconteça de difícil, tipo ventos, não vai derrubar a gente, porque a gente sabe aonde a gente está firmado, entendeu? Então assim, busca Deus, esteja em comunhão sempre, porque quando surgir uma dificuldade, uma escassez, uma perda, uma coisa difícil, Deus vai falar com você, por quê? Porque você está buscando Ele constantemente, e Ele vai cuidar de você. Leia Salmos, nossa Senhora, Salmos fala muitas coisas boas, assim, de cuidado, de proteção, de abençoar e de não abençoar aqueles que estão errados, mentirosos, que fazem o que é imoral, enfim. Então eu só queria deixar claro que Deus falou comigo, me ajudou, me honrou e eu não merecia nada. Então assim, eu resolvi buscar a Deus e eu vou continuar pro resto da minha vida. A melhor escolha que a gente pode fazer hoje é buscar a Deus o tempo todo e deixar com que Ele cuide da gente. Então eu fiquei buscando vários empregos, não consegui nenhum. Mandei currículo para vários empregos de sábado e não foi para confrontar a Deus, foi porque eu preciso. Mas Ele não deixou nenhum acontecer. E quando aconteceu, eu tive que usar a minha fé. Por quê? Porque eu estava em uma comunhão muito constante. Então eu já tinha o conhecimento para entender que aquilo não era da vontade de Deus, entendeu? Que é diferente de Ele mandar isso para uma pessoa que não tem o preparo. Porque a pessoa vai ceder, vai ficar com o emprego. O Senhor fala com a gente no nosso conhecimento, de um jeito que a gente entende, para nossa realidade. Ele é didático. Então que esse vídeo possa servir para alguém, né, que sei lá, se estiver numa situação difícil, possa buscar a Deus, esteja em comunhão, assim, de fé mesmo. Por mais que você veja que não tenha nada ao seu redor, do tipo, não tem onde me agarrar. Você só tem o Senhor. É só isso que você precisa, você não precisa de mais nada. Deus vai providenciar maravilhosamente para você, mas você tem que confiar de verdade. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, porque eu vou sempre trazer mensagens assim que possa edificar você de alguma forma. Ah, mais uma coisa, se você puder me ajudar, por favor, eu gosto muito de tentar ajudar as pessoas. Então, de uma forma simbólica, eu fiz um e-book no valor de R$10, onde eu ensino as pessoas a vencerem um vício na pornografia. É uma forma de você ter dicas ali que vai te ajudar a fazer isso todos os dias e não deixar com que você caia em armadilhas. Vai te deixar mais forte e tal. São dicas que eu fui aprendendo, porque é um vício que eu tive muito forte na minha vida e fui desenvolvendo coisas que, poxa, o que eu preciso fazer para não cair, entendeu? Então eu tô tentando falar isso para as pessoas também. Então eu coloquei por R$10, por quê? Porque eu tô tentando empreender também. Então se você puder me ajudar, são 8 dicas lá nesse livro. É muito legal, interessante. Vou deixar o link aqui se você quiser dar uma olhada. Tá bom? Muito obrigado. Tem outros vídeos também que falam sobre isso no meu canal, de graça. E é isso. Obrigado por ter assistido. Fica com Deus e até o próximo vídeo.